Agora, outro dado que eu acho que é muito relevante para pensar, e eu acho que isso pauta o padrão de resposta do Brasil em relação a essa agressão colocada, é que, enfim, por questões de trabalho, né, de acompanhar isso, eu acabo acompanhando razoavelmente a mídia norte-americana e o peso que a mídia norte-americana deu para esse evento é bem pequeno, né? Enfim, comparado a outros movimentos, sabe? Isso é, na verdade, um subcapítulo no discurso de que o Trump voltou a fazer uma guerra tarifária, não é isso? E sendo muito pouco mencionado e sendo, inclusive, pouco mencionada. Claro, se você vai ler a reportagem do New York Times, vai estar lá a menção ao Bolsonaro, mas não parece ter repercutido profundamente. O que eu acho que diz em relação a dois aspectos. Isso tem dois efeitos, né? Um primeiro efeito é que isso pode, digamos, isso talvez reduza o custo do Trump de fazer esse movimento, já que não tem tanta atenção. Mas, por outro lado, como esse movimento de tarifa do Trump também é um movimento que busca mobilizar a sua base, mobilizar a sua população, não é isso? Levantar um ponto, pode ser que o Trump faça movimentos olhando para outro tipo de mobilização, sabe? Busque outro tipo de holofote, já que essa ação, esse movimento do Brasil, enfatizando muito a questão do STF e do Bolsonaro, né? Enfim, a gente pode pensar que isso tem um padrão de resposta em relação aos BRICS, mas no discurso da nota, não é isso? Tem uma informação inverídica, que é a questão do déficit comercial, sugerida, né? E tem menções ao padrão de julgamento do Bolsonaro e do STF em relação à liberdade de expressão, não é isso? Dado que não teve uma grande repercussão em relação a essa movimentação, pode ser que isso saia um pouco da agenda do Trump e que a médio prazo ele não siga nesse embate, mas ele faça aquele movimento faça aquela cena de que, no fundo ele ganhou esse embate e procure um novo embate para conseguir mobilizar a sua base. Essa possibilidade não é pequena. Agora, a saída, voltando mais diretamente, só para fechar nessa resposta inicial, a saída para o Brasil é justamente reivindicar o que eu diria que é uma marca da trajetória da tradição diplomática brasileira do século XX, que é essa defesa do multilateralismo, que é essa defesa de soluções pactuadas, não é isso? Mesmo que essas instituições sejam esvaziadas, afirmar a relevância delas, e para isso é importante esse papel de destaque do Itamaraty pela sua trajetória, né? E tentando isso, e não abrir um bate-boca ou embate público, porque isso por vezes até reforça o ponto do Trump, mas jogando com essas saídas inteligentes que podem até gerar outras respostas do Trump, mas que esvaziam um pouco esse padrão de ocupação do centro da cena política, que é o que o Trump, ao fim e ao cabo, sempre está querendo movimentar e ocupar, né? Até porque, professor, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, o Brasil não tem condição de fazer o que a China fez, por exemplo, quando foi taxada dessa maneira, também assim do dia para a noite, né? Mas, ao mesmo tempo, não dá para confiar que essa taxação realmente vai acontecer, né? Porque a previsão é que ela comece a valer em 1º de agosto, e a gente já teve dezenas, eu não estou exagerando, assim, a gente já teve dezenas de taxas anunciadas pelo Trump que nunca chegaram a valer, porque até o momento em que elas começariam a valer, o Trump mudou de ideia, ou aconteceu algum tipo de negociação, ou ele inventou algum motivo para mudar de ideia e mudou de ideia, né? Então, não dá nem para ter certeza de que isso de fato vai acontecer ainda, né? Não, é isso. O movimento do Trump, ele parece ser, ele é não somente inconstante, como muitas vezes completamente incoerente, mas isso parece ser um cálculo também, sempre um pouco na busca de ocupar esse espaço público, sabe? Então, ele pode simplesmente recuar, ele pode declarar uma vitória a partir de qualquer tipo de indício e falar, não, na verdade eu venci, vamos passar para o novo embate, sabe? Até porque como o Brasil não é visto como um lugar sensível militarmente, não porque nós não sejamos estratégicos, mas porque nós somos vistos por uma longeva aliança com a área de influência norte-americana, de fato, esse não é um cenário em que o Trump vai conseguir fazer um movimento em que a retórica e a preocupação seja tão grande quanto no caso chinês, por exemplo, né? Então, como você deu como exemplo, até em relação a outros casos nacionais que movimentaram muito, por exemplo, Canadá e México, né? Tem um grau de interpenetração com a economia norte-americana que é muito profundo, né? Que por mais que esses países vão ter prejuízos maiores, claro, se você tiver uma guerra comercial com os Estados Unidos, uma guerra tarifária, eles também geram prejuízos pelo grau de dependência que a indústria norte-americana e que o padrão de serviço
norte-americanas têm em relação ao Canadá e ao México. No caso brasileiro é diferente, né? Enfim, o nosso impacto em relação aos Estados Unidos é menor, e claro que seria trágico, mas também os Estados Unidos não são nosso principal parceiro comercial, eles são relevantes, gerariam impacto na economia, isso é algo a se prestar muita atenção, mas, enfim, isso também reduz um pouco o poder de barganha quando você compara com o caso mexicano, canadense, né? Que você fala, cara, vai quebrar a economia do México e do Canadá. Então, jogar com o tempo e não ter um embate imediato é também contar de que a atenção do Trump daqui a pouco pode estar voltada para outro cenário. E aí, quando se fala atenção do Trump, pode estar pensando, nossa, mas o Jorge está sugerindo que é tudo tão centrado na Casa Branca. Há alguns indícios que sim, né? Enfim, que o corpo diplomático norte-americano foi pouco mobilizado para isso, que teve pouca negociação multilateral em torno disso. Então, me parece que o fato disso não ser um grande tema político na imprensa norte-americana, ou mesmo nas redes norte-americanas, isso pode fazer com que isso vá um pouco para o fundo da cena e com que o Trump declare uma vitória e se deixe de lado. Então, isso tem que estar no cálculo do padrão de reação do governo brasileiro e da sociedade brasileira ante isso. Agora, vou aproveitar esse seu gancho falando do México e do Canadá, porque tem um movimento que aconteceu no Canadá que eu queria saber se pode acontecer aqui no Brasil também, que é o seguinte: quando o Trump anunciou a taxação do Canadá, os canadenses ficaram ofendidos com aquilo de alguma maneira. Isso interferiu politicamente, internamente no Canadá. E o discurso da defesa do nacionalismo, da defesa da autonomia do Canadá, da soberania do Canadá, interferiu internamente na política canadense. Aí a gente tem umas participações aqui, por exemplo, do José Maria Schemer, que diz: o agronegócio apoiou Bolsonaro e Trump, e agora? Vão culpar o Lula? E o Diego Querubino diz: quero saber a postura do Tarcísio e seu boné do MAGA, se essa política destruir o nosso pátio industrial do aço em São Paulo. Como é que fica, principalmente para os bolsonaristas, né, que o Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos fazendo esse lobby para que o Trump interfira internamente no Brasil por um interesse que é absolutamente privado, que é o pai dele está respondendo um processo, está no banco dos réus, está correndo o risco de ser preso. E como é que fica para quem se define como... Para quem é definido muitas vezes como Tarcísio, aí, como uma direita moderada, mas que está ali bem ligado ao Bolsonaro, agora vai ter que se equilibrar nisso, né? É uma política que vai atingir a indústria brasileira, onde eles precisam ter uma votação na eleição do ano que vem. Como é que eles vão lidar com isso? E se isso pode fazer com que o Lula, como eu disse mais cedo, ganhe perdendo, porque apesar de haver um impacto na economia que pode ser ruim, tem um impacto eleitoral para ele que pode ser positivo no ano que vem. Como é que você vê isso se organizar, professor? Eu acho que e nesse caso, né, é mais próprio falar de bolsonarismo mesmo, né? Porque é algo muito vinculado ao entorno do presidente, a uma organização que vincula ao núcleo familiar. Olha, como analista olhando, me parece uma aposta muito arriscada que o Eduardo Bolsonaro e o entorno dele estão fazendo, né? Primeiro porque eu acho que as pessoas colocaram, o próprio Christian, acho que tem uma linha parecida aqui, né? Num ponto, mas algum aqui no meio, mas eu até escrevi para a Folha de São Paulo um artigo há algum tempo atrás, falando, olha, a vitória do Trump, evidentemente, ela reforça a ideia de uma maré global à direita, de fortalecimento de um padrão de atores. E eu pensava muito no caso do Canadá, do Justin Trudeau, né, que estava profundamente impopular, né, e que essa pressão do Trump, como você mencionou, isso mudou um pouco o padrão da eleição do canadense. O Trudeau se afastou, mas os liberais venceram a eleição, né, enfim, contra os conservadores que pareciam ter a eleição um pouco na mão. Mas, como eu estava dizendo no ponto, é arriscado para esses atores políticos, não é isso? Apostar no alinhamento, porque, eventualmente, se o Trump viesse a tomar medidas, o que tinha uma possibilidade boa, contrárias ao interesse de parte da população brasileira, da economia nacional ou da soberania nacional, isso pode trazer problemas em relação a um tipo de discurso que é importante para a própria identidade do bolsonarismo. Explicando aqui, né? Enfim, a retórica nacionalista, da estética da camisa da seleção, ao Brasil acima de tudo, não é isso?
ela é relevante para a maneira como as pessoas percebem o Bolsonaro. O Bolsonaro fez uma trajetória política reafirmando esse discurso, não é isso? Eu sou o verdadeiro patriota, minha bandeira não será vermelha, não é isso? Por mais que tenha todo um discurso e um caminho que não começou com Bolsonaro, de defender, na verdade, que o alinhamento aos Estados Unidos é a realização dos verdadeiros interesses brasileiros, porque nós somos cristãos, nós somos ocidentais e por aí vai, me parece que, pensando eleitoralmente, esse é um papo muito longo, né? E é muito mais rápido o governo falar que está lidando com traidores da pátria, que está lidando com gente que se vendeu ao trumpismo. Isso pega, né? Não é simples você vender a ideia de uma subalternidade para alguém que falar que queria construir a imagem do capitão, do povo, do herói. Aí eu falo, nossa, mas você está se vendendo para o líder estrangeiro? Então, eu acho que isso cria uma situação muito complicada. Se eu, não serei, né? Mas se eu fosse estrategista político para Bolsonaro, eu não indicaria que eles fossem por aí, porque eu acho que isso pode ter um prejuízo enorme em relação à popularidade. E até alguns indícios de que os atores estão atentos a isso, né? Eu vi o movimento de algumas figuras da ultradireita, né? Gente vinculada ao MBL, até gente anteriormente vinculada ao Olavo, intelectuais públicos, criticando o bolsonarismo, porque eles ficam atentos de que isso pode ser um custo grande, né? Então, o Tarcísio saiu pelo discurso da economia, né, de que o Lula estaria colocando a ideologia na frente da economia, porque o Tarcísio tem um padrão de vínculo com o Bolsonaro, pensando na candidatura no ano que vem, que ele quer ser ungido pelo Bolsonaro, que é muito peculiar. Mas as figuras que não estão fazendo esse cálculo eleitoral mais próximo viram o potencial destrutivo que tem esse movimento, né? Qual me parece ser a possibilidade que o Bolsonaro pode apostar, que a família Bolsonaro pode apostar? Um colapso da economia brasileira. Se for de fato uma crise muito profunda, longa, não é isso? Que o governo não consiga dar conta e que, enfim, daqui a pouco as pessoas falam, mas também o Lula agiu errado, sabe? Isso começa a descolar da responsabilização do Bolsonaro e começa a colar no governo. Se isso não acontecer, e é uma aposta arriscada, se isso não acontecer, foi criado um discurso pronto de que o Bolsonaro é alguém que coloca o interesse particular dele na frente do interesse nacional, de que o Bolsonaro é alguém que é subalterno ao interesse de outro país, não, esse é o líder de outro país, o que quebra a ideia, essa certa masculinidade meio tosca que o Bolsonaro cria, de que ele é o que faz e acontece, mas que é relevante para a popularidade dele, né? E quebra um padrão de uso do discurso nacionalista, patriótico, da camisa da seleção pelo Bolsonaro, né? Você vai falar assim, mas você está vestindo a camisa da seleção, mas está jogando para outro time, não é isso? Esse tipo de mobilização de peça publicitária, isso pode ser aberto e vai ter muito material para colocar. Então, me parece um movimento muito arriscado. Sem falar, que é um ponto que eu acho também relevante para colocar, nos interesses concretos mesmo, né? Enfim, vai ter gente do agro, como vocês estavam colocando anteriormente, que vai perder dinheiro e que vai colocar... Como assim, não é isso? Vai ter gente vinculado, não é isso? Como vocês colocaram, como o ouvinte escreveu aqui no YouTube, vinculado a empresas que vão receber prejuízos em relação ao setor do Aço São Paulo, e vão falar, cara, como assim? Resolve isso aí, esse movimento não é por aí, não é isso? Eu até quero que o Lula perca a eleição, mas não é esse custo, não é esse prejuízo colocado. Então, me parece um movimento muito arriscado eleitoralmente, que depende de um caos econômico longo com prejuízos ao governo, e que mesmo assim seria incerto que seria a família Bolsonaro acolher os frutos daí, e que, por outro lado, se isso conseguir ser debelado, pode gerar benefícios políticos e eleitorais para o Lula e para o campo da esquerda. Sem falar que ainda tem um ponto que a gente estava falando anteriormente, a atenção do Trump, ela é muito fugidia, né? Isso não é um tema central do debate público norte-americano. Porque o conflito entre Israel e Palestina nunca termina. Passei alguns dias em Israel ouvindo políticos, ativistas e pessoas comuns, tanto árabes quanto judeus. Olha, eu reuni histórias e visões que não aparecem nas discussões inflamadas das redes sociais. O resultado está nos 3 novos episódios do Ponto de Partida série, uma investigação profunda que revela as raízes históricas, memórias marcantes e camadas sociais que você raramente vê com clareza. Não é sobre escolher lados, tá? Mas sobre finalmente entender como chegamos até aqui. Os episódios já estão disponíveis no streaming do Meio, para você enxergar esse conflito com novos olhos.